abertura hoje. Então, vamos fechando os nossos olhos, nos concentrando nesse momento, junto dos nossos amigos espirituais, nossos mentores, pedindo proteção à egrégora da Casa Lucas, pedindo concentração, para que todo esse conhecimento que hoje nós vamos receber se transforme em atitudes, em caridade ao nosso próximo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Tá, pessoal, então vamos dar seguimento ao nosso estudo da obra Paulo e Estevão, agora na segunda parte, capítulo 4, na parte final, né? Nós estávamos no último encontro, a gente abordou sobre a questão da inserção da Tecla, né? Que a Tecla foi uma das principais cristãs primitivas daquela era, né? E foi fundamental, tem uma obra maravilhosa dela, que é psicografada pelo irmão José, exatamente aquele que é o nosso personagem, que é o Barnabé, José Barnabé, contando para o médio Bacelli, tem essa obra maravilhosa, uma obra bem completa de toda a trajetória dela. O que ocorreu com ela? Ela teve uma fixação humana, né, pela liderança, pelo magnetismo do Paulo, assistindo às preleções dele do Evangelho. Aí ela se apaixonou, foi assim, quase que carnal a sensação que ela teve em relação ao Paulo. Mas ela era noiva do Tamires, e esse Tamires também, isso se deu lá em Icônio, né? Aquela cidade, que é a peregrinação deles em Icônio. Icônio fica mais ou menos hoje lá na Turquia, é dentro da Turquia. Toda essa peregrinação que ele vai ter aí agora nos próximas inserções desses capítulos aí, vai ser naquela região da Turquia e Síria, né? A Síria, então, são aquelas cidadezinhas, tudo peregrinado a pé, né? 30 quilômetros de distância, 100 quilômetros de distância, 200 quilômetros de distância, são lugareiros. Qual era a missão dele inicial? Ele e o Barnabé combinaram, como já tratou disso, no início com João Marcos, que vai dar a origem também ao Evangelho de Marcos, e o Marcos ficou pelo caminho que retornou para Jerusalém. Depois nós vamos encontrar o Marcos lá adiante. E aí ele segue essa trajetória dele, e em cada pregação havia sempre, parece que o mundo da luz está sempre guiando alguém, né? Vai aparecer mais adiante o Timóteo, com um gurizão de 13 anos, quase que pronto espiritualmente para levar a mensagem do Evangelho através do Paulo e do Barnabé, né? Então, a Tecla se apaixonou, era noiva, e o que ocorreu? O fator humano também, né? O Tamires fez a denúncia dele lá para as autoridades, que o Império Romano é que dominava toda aquela região naquela época, né? Então, o governador, a autoridade romana da localidade, no caso Icônio, mandou o Paulo se afastar, e foi inclusive preso, levou um monte de batadas, né, que vai aparecer, a gente já tratou disso, e aí se recupera, uma coisa impressionante, né? Sai como se nada tivesse acontecido. E essa é apenas uma das várias que vão ocorrer até o fim, que a gente vai acompanhar aí. Então, acho que vale a pena agora a gente ver a parte final desse capítulo, e depois nós vamos também seguir com nova trajetória de muito exemplo para todos nós. A gente tem que ver assim o que enfrentou a gente lá na primeira parte do livro, e assim o quanto que o Paulo foi de carrasco contra os cristãos primitivos, principalmente o Estevão. E a gente vai ver o que ele depois vivencia, e mantendo sempre a sua força de vontade, o seu poder da fé, a sua determinação em levar adiante o aprendizado dele de Jesus. Vamos lá, então, Flávio. Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. Então, a gente está na página 227 do nosso arquivo em PDF do livro Paulo e Estevão, capítulo 4, da segunda parte do livro. A decisão do apóstolo mereceu aprovação geral. Assentaram-se as bases para a continuação do aprendizado evangélico. Onesíforo e os demais irmãos assumiram o compromisso de velar pelas sementes recebidas como dádiva celestial.
No curso das conversações, Barnabé estava pensativo. Para onde iriam? Não seria justo pensar na volta? As dificuldades avultavam dia a dia, e a saúde de ambos, desde a internação nas margens do Cesto, era muito inconstante. O discípulo de Pedro, contudo, conhecendo o ânimo e o espírito de resolução do companheiro, esperou pacientemente que o assunto aflorasse espontânea e naturalmente. Em socorro dos seus cuidados, um dos amigos presentes interrogou Paulo com vivacidade. Quando pretendem partir? Amanhã, respondeu o apóstolo. Mas não será melhor repousar alguns dias? Tendes as mãos inchadas e o rosto ferido pelos açoites. O ex-doutor sorriu e falou prazenteiro. O serviço é de Jesus, não nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. E se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com Cristo. Seus argumentos pitorescos e espalhavam uma atmosfera de Antioquia? Perguntou Onesíforo com atenção. Barnabé aguçou os ouvidos para conhecer detalhadamente a resposta, enquanto o companheiro retrucava. Certo que não, Antioquia já recebeu a boa nova da redenção. E a Licaônia? Olhando agora para o ex-levita de Chipre, como a solicitar a sua aprovação, acentuava. Marcharemos para a frente. Não estás de acordo, Barnabé? Os povos da região precisam do Evangelho. Se estamos tão satisfeitos com as notícias do Cristo, por que negá-las aos que necessitam do batismo da verdade e da nova fé? O companheiro fez um sinal afirmativo e concordou, resignado. Sem dúvida, iremos para a frente. Jesus nos auxiliará. E os presentes passaram a comentar a posição de Listra, bem como os costumes interessantes da sua gente simples. Onesíforo tinha lá uma irmã viúva, por nome Lloyd. Daria uma carta de recomendação aos missionários. Seriam hóspedes de sua irmã durante o tempo que precisassem. Os dois pregoeiros do evangelho rejubilaram-se. Principalmente Barnabé não cabia-se de contentamento, afastando a ideia triste de ficarem completamente isolados. No dia seguinte, sob comovidos a deuses, os missionários tomavam a estrada que os conduziria ao novo campo de lutas. Após viagem penosíssima, chegaram à pequena cidade num crepúsculo pardacento. Estavam exaustos. A irmã de Onesíforo, no entanto, foi pródiga em gentilezas. Velha viúva de um grego abastado, Lloyd morava em companhia de sua filha Eunice, igualmente viúva, e de seu neto Timóteo, cuja inteligência e generosos sentimentos de menino constituíam o maior encanto das duas senhoras. Os mensageiros da Boa Nova foram recebidos nesse lar com inequívocas provas de simpatia. O inexcedível carinho dessa família foi um bálsamo confortador para ambos. Conforme seu hábito, Paulo referiu-se na primeira oportunidade ao desejo imenso de trabalhar durante o tempo de sua permanência em Listra, de modo a não se tornar passível de maledicência ou crítica. Mas a dona da casa opôs-se terminantemente. Seriam seus hóspedes. Bastava a recomendação de Onesíforo para que ficassem tranquilos. Além disso, explicava, Listra era uma cidade muito pobre, possuía apenas 2 tendas humildes, onde nunca se faziam tapetes. Paulo estava muito sensibilizado com o acolhimento carinhoso. Na mesma noite da chegada, observou a ternura com que Timóteo, tendo pouco mais de 13 anos, tomava os pergaminhos da lei de Moisés e os escritos sagrados dos profetas. Deixou o apóstolo que as duas senhoras comentassem as revelações em companhia do mesmo, até que fosse chamado a intervir.
Quando tal se deu, aproveitou o ensejo para fazer a primeira apresentação do Cristo ao coração elevado dos ouvintes. Tão logo começou a falar, observou a profunda impressão das duas mulheres, cujos olhos brilhavam enternecidos. Mas o pequeno Timóteo ouvia-o com tais demonstrações de interesse que muitas vezes lhe acariciou a fronte pensativa. Os parentes de Onesíforo receberam a boa nova com júbilos infinitos. No dia imediato, não se falou de outra coisa. O rapaz fazia interrogações de toda a espécie. O apóstolo, porém, atendia com alegria e interesse fraternais. Durante 3 dias, os missionários entregaram-se a caridoso descanso das energias físicas. Paulo aproveitou a ocasião para conversar largamente com Timóteo, junto do grande curral onde as cabras se recolhiam. Somente no sábado, procuraram tomar contato mais íntimo com a população. Listra estava cheia das mais estranhas lendas e crendices. As famílias judaicas eram muito raras, e o povo simplório aceitava como verdades todos os símbolos mitológicos. A cidade não possuía sinagoga, mas um pequeno templo consagrado a Júpiter, que os camponeses aceitavam como o pai absoluto dos deuses do Olimpo. Havia um culto organizado. As reuniões efetuavam-se periodicamente, os sacrifícios eram numerosos. Numa praça nua, movimentava-se o mercado parco pela manhã. Paulo compreendeu que não encontraria melhor local para o primeiro contato direto com o povo. De cima de uma tribuna improvisada de pedras superpostas, começou a pregação em voz forte e comovedora. Os populares aglomeraram-se de súbito. Alguns surgiam das casas pacíficas para verificar o motivo do compacto ajuntamento. Ninguém se lembrou das aquisições de carne, de frutas, de verduras. Todos queriam ouvir o desconhecido forasteiro. O apóstolo falou, primeiramente, das profecias que haviam anunciado a vinda do Nazareno, e, em seguida, passou a relatar os feitos de Jesus entre os homens. Pintou a paisagem da Galileia com as cores mais brilhantes do seu gênio descritivo. Falou da humildade e da abnegação do Messias. Quando se referia às curas prodigiosas que o Cristo realizara, notou que um pequeno grupo de assistentes lhe dirigiam chufas. Inflamado de fervor na sua parenética, Paulo recordou o dia em que vira Estevão curar uma jovem muda, em nome do Senhor. Crente de que o mestre não o desampararia, passeou o olhar pela turba numerosa. A distância de alguns metros, enxergou um mendigo miserável que se arrastava penosamente. Impressionado com o discurso evangélico, o aleijado de Listra aproximou-se, gracejando no solo e sentando-se com dificuldade, fixou os olhos no pregador, que o observava sumamente comovido. Renovando os valores da sua fé, Paulo contemplou com energia e falou com autoridade. Amigo, em nome de Jesus, levanta-te. O mísero, olhos fixos no apóstolo, levantou-se com facilidade, enquanto a multidão dava gritos, surpreendida. Alguns recuaram, aterrados. Outros procuraram o vulto de Paulo e o de Barnabé, contemplando-os deslumbrados e satisfeitos. O aleijado começou a saltar de alegria. Conhecido na cidade de longa data, a cura prodigiosa não deixava a menor dúvida. Muitas pessoas se ajoelharam. Outras correram aos 4 cantos de Listra para anunciar que o povo havia recebido a visita dos deuses. A praça encheu-se em poucos minutos. Todos queriam ver o mendigo reintegrado nos seus movimentos livres. Espalhou-se sucesso rapidamente. Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio, descidos do Olimpo. Os apóstolos, jubilosos com a dádiva de Jesus,
mas profundamente surpreendidos com a atitude dos licaônios, perceberam logo o mal-entendido. Em meio do respeito geral, Paulo subiu de novo à tribuna improvisada, explicando que ele e o companheiro eram simples criaturas mortais, realçando a misericórdia do Cristo, que se dignara a ratificar a promessa do Evangelho naquele minuto inesquecível. Nebalde, porém, multiplicava os seus esclarecimentos, todos lhe ouviam a palavra genuflexos, em atitude estática. Foi aí que um velho sacerdote, paramentado segundo os hábitos da época, surgiu inesperadamente conduzindo 2 bois engrinaldados de flores, com ademanes e mesuras solenes. Em voz alta, o ministro de Júpiter convida o povo ao cerimonial do sacrifício aos deuses vivos. Paulo percebe o movimento popular e, descendo ao centro da praça, grita com toda a força dos pulmões, abrindo a túnica na altura do peito: não cometais sacrilégios, não somos deuses, vede? Somos simples criaturas de carne. Seguido de perto por Barnabé, arrebata das mãos do velho sacerdote a delicada trança de couro que prendia os animais, soltando os 2 touros pacíficos que se puseram a devorar as verdes coroas. O ministro de Júpiter quis protestar, calando-se em seguida muito desapontado. E entre os mais extravagantes comentários, os missionários bateram em retirada, ansiosos por um local de oração onde pudessem elevar a Jesus os seus votos de alegria e reconhecimento. Grande triunfo, disse Barnabé quase orgulhoso. As dádivas do Cristo foram numerosas. O Senhor lembra-se de nós. Paulo ficou pensativo e redarguiu. Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. O companheiro, considerando o elevado sentido daquelas afirmações, entrou a meditar em profundo silêncio. Lloyd e a filha estavam radiantes. A cura do aleijado conferia aos mensageiros da Boa Nova singular situação de evidência. Paulo valeu-se da oportunidade para fundar o primeiro núcleo do cristianismo na pequena cidade. As providências iniciais foram tomadas na residência da generosa viúva, que pôs à disposição dos missionários todos os recursos ao seu alcance. Tal como em Neapafos, estabeleceram num casebre muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio. Em lugar de João Marcos, era o pequeno Timóteo quem auxiliava em todos os mistérios. Numerosas pessoas copiavam o evangelho durante o dia, enquanto os enfermos acorriam de toda parte, carecidos de imediata assistência. Não obstante tal êxito, crescia igualmente a animosidade de uns tantos contra a nova doutrina. Os poucos judeus de Listra deliberaram consultar as autoridades de Icônio relativamente aos 2 desconhecidos, e foi isso bastante para que se turvassem os horizontes. Os comissários regressaram com um acervo de notícias ingratas. O caso de Tecla era pintado a cores negras. Paulo e Barnabé eram acusados de blasfemos, feiticeiros, ladrões e sedutores de mulheres honestas. Paulo, principalmente, era apresentado como revolucionário temível. O assunto em Listra foi discutido intramuros. Os administradores da cidade convidaram o sacerdote de Júpiter a entrar na campanha contra os embusteiros. E com a mesma facilidade com que haviam acreditado na sua condição de deuses, passaram todos a atribuir aos pregadores as maiores perversões. Combinaram-se providências criminosas. Desde a chegada dos 2 desconhecidos, que falavam em nome de um novo profeta,
Listra vivia sobressaltada por ideias diferentes. Era preciso coibir os abusos. A palavra de Paulo era audaciosa e requeria corretivo eficaz. Finalmente, deliberaram que o fogoso pregador fosse apedrejado, na primeira ocasião que falasse em público. Ignorando o que se tramava, o apóstolo dos gentios, deixando Barnabé acamado por excesso de trabalho, fez-se acompanhar do pequeno Timóteo. No sábado imediato, ao entardecer, foi até a praça pública, onde mais uma vez anunciou as verdades e promessas do Evangelho do Reino. O logrador apresentava movimento invulgar. O pregador notou a presença de muitas fisionomias suspeitas e absolutamente desconhecidas. Todos lhe acompanhavam os mínimos gestos com evidente curiosidade. Com a máxima serenidade, subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas que o Senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora. No entanto, mal havia iniciado o sermão evangélico, quando aos gritos furiosos dos mais exaltados, começaram a chover pedras em Barda. Paulo recordou subitamente a figura inesquecível de Estevão. Certo, o mestre lhe reservara o mesmo gênero de morte, para que se redimisse do mal infligido ao mártir da igreja de Jerusalém. Os pequenos e duros granizos caíam-lhe nos pés, no peito, na fronte. Sentiu o sangue escorrer-lhe da cabeça ferida e ajoelhou-se, sem uma queixa, rogando a Jesus que o fortalecesse no angustioso trânsito. Nos primeiros momentos, Timóteo, aterrado, pôs-se a gritar, suplicando socorro. Mas um homem de braços atléticos aproxima-se cauto e murmura-lhe no ouvido: Cala-te, se queres ser útil. És tu, Gaio? Exclamou o pequeno de olhos lacrimosos, experimentando um certo conforto e reconhecer um rosto amigo no pandemônio em que se via. Sim, disse o outro baixinho, aqui estou para socorrer o apóstolo. Não posso esquecer que ele curou minha mãe. E olhando o movimento da turba criminosa, acrescentou: Não temos tempo a perder. Não tardará que o levem ao monturo. Se tal se der, procura seguir-nos com um pouco de água. Se o missionário não sucumbir, prestarás os primeiros socorros até que eu consiga prevenir tua mãe. Separaram-se imediatamente. Ralado de aflição, o rapaz viu o pregador de joelhos, olhos fitos do céu, num transporte inesquecível. Filetes de sangue desciam-lhe da fronte fraturada. Em dado momento, a cabeça pendeu e o corpo tombou desamparado. A multidão parecia tomada de assombro, prevalecendo-se da situação em que não se observavam diretrizes prévias. Gaio insinuou-se, aproximou-se do apóstolo inerme, fez um gesto significativo para o povo e bradou: O feiticeiro está morto. Sua figura gigantesca despertara as simpatias da turba inconsciente. Estrugiram aplausos. Os que haviam promovido o nefando atentado desapareceram. Gaio compreendeu que ninguém ousava assumir a responsabilidade individual. Em estranhas vibrações, bradavam os mais perversos. Fora das portas, fora das portas! Feiticeiro ao monturo! Feiticeiro ao monturo! O amigo de Paulo, disfarçando a comiseração com gestos de ironia, falou à multidão satisfeita: Levarei os despojos do bruxo. A turba fez um alarido ensurdecedor e Gaio procurou arrastar o missionário com a cautela possível. Atravessaram vielas extensas em gritos, até que, atingindo o local deserto, um tanto distante dos muros de Listra, deixaram Paulo semi-morto na montureira do lixo. O latagão inclinou-se, como a verificar a morte do apedrejado,
e, observando cuidadosamente que ainda vivia, gritou: deixemo-lo aos cães, que se incumbirão do resto. É preciso celebrar o feito com algum vinho. E, seguindo o líder daquela tarde, a multidão bateu em retirada, enquanto Timóteo se aproximava do local, valendo-se das sombras da noite que começava a fechar-se. Correndo a um poço não muito distante, que se destinava à serventia pública, o pequeno encheu o gorro impermeável de água pura, prestando os primeiros socorros ao ferido. Banhado em lágrimas, notou que Paulo respirava com dificuldade, como se houvesse mergulhado em profundo desmaio. O jovem listrense assentou-se ao seu lado, banhou-lhe a testa ferida com extremos de carinho. Mais alguns minutos, e o apóstolo voltava a si para examinar a situação. Timóteo informou de tudo. Muito compungido, Paulo agradeceu a Deus, pois reconhecia que somente a misericórdia do Altíssimo poderia ter operado o milagre por sequestrá-lo aos propósitos criminosos da turba inconsciente. Decorridas 2 horas, 3 vultos silenciosos aproximavam-se. Muito aflito, Barnabé deixara o leito, não obstante o estado febril, para acompanhar Lloyd e Eunice, que, avisadas por Gaio, acorriam com os primeiros socorros. Todos renderam graças a Jesus, enquanto Paulo tomava uma pequena dose de vinho reconfortador. Organização espiritual poderosa, apesar das serviços físicas, o tecelão de Tarso levantou-se e regressou à casa com os amigos, levemente amparado por Barnabé, que lhe oferecera o braço amigo. O resto da noite passou-se em conversações carinhosas. Os 2 emissários da Boa Nova temiam a agressão do povo às generosas senhoras que os haviam hospedado e socorrido. Era preciso partir, para evitar maiores incômodos e complicações. Em vão a palavra de Lloyd se fez ouvir, procurando dissuadir os pregoeiros do Cristo. Debalde, Timóteo beijou as mãos de Paulo e lhe pediu que não partisse. Receosos de mais tristes consequências, depois de coordenar as instruções necessárias à igreja nascente, transpuseram as portas da cidade ao amanhecer, em direção a Derbe, que ficava algo distante. Depois de penosa caminhada, atingiram um novo setor de trabalho, onde haveriam de estagiar mais de 1 ano. Embora entregues ao trabalho manual, com que ganhavam o pão da vida, os 2 companheiros precisaram de 6 meses para restabelecer a saúde comprometida. Como tecelão e oleiro anônimos, Paulo e Barnabé deixaram-se ficar em Derbe longo tempo, sem despertar a curiosidade pública. Só depois de refeitos dos abalos sofridos, recomeçaram a boa nova do reino de Jesus. Visitando os arredores, provocaram um grande interesse da gente simples pelo Evangelho da Redenção. Pequenas comunidades cristãs foram fundadas em ambiente de muitas alegrias. Após muito tempo de labor, resolveram regressar ao núcleo original do seu esforço. Vencendo etapas difíceis, visitaram e encorajaram todos os irmãos escalonados nas diversas regiões da Licaônia, Pisídia e Panfilia. De Perge, desceram a Atália, de onde embarcaram com destino a Seleucia, e dali ganharam Antioquia. Ambos haviam experimentado a dificuldade dos serviços mais rudes. Muita vez se viram perplexos com os problemas intricados da empresa. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido remoques, açoites e acusações pérfidas. Contudo, através do abatimento físico e dos gilvazes, irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. É que entre os espinhos da estrada escabrosa, os 2 companheiros desassombrados mantinham ereta a cruz divina e consoladora, espalhando a mancheias as sementes benditas do Evangelho de Redenção.
Final de capítulo. Então, pessoal, só para a gente se localizar assim, no espaço, tá? Daquela época para os dias de hoje, sempre é bom antes perceber como é que se deu toda essa trajetória do Paulo, dos próprios os pregadores do Evangelho Final de primitivo. capítulo, Francisco. Não tá, eu já não estão ouvindo? Não estou no ar? Agora voltou, mas acho que teu início cortou. Não cortou. Flavinha, a tua internet está oscilando um pouquinho. Mas a gente ouviu, Francisco, tranquilo. Então, para a gente se situar, tá? Da época, tudo começou em Jerusalém. Então, para a gente se localizar em Jerusalém, na Palestina, né? Hoje Israel, lá naquela região toda ali. E dali, o que ocorreu com o Paulo? Quando houve a conversão dele, que ele vem de Damasco, na Síria, ele vai para Jerusalém, retorna para o norte da Síria, de hoje, né? Antioquia, no norte da Síria, bem fronteira com a Turquia, hoje Turquia. Né? Então, ali é que vai se dar. Antioquia foi a primeira igreja, primeiro núcleo que o Paulo fundou, tá? Que foi até naquela época que ainda ele estava com aquele público. O próprio João Marcos estava lá com ele. Aí, a partir dali, ele vai peregrinando, que parece ser uma coisa assim do lado, né? Mas é 30 quilômetros, 100 quilômetros, 200 quilômetros. Ele vai pegar todas essas cidadezinhas aí, Icônio, tá? Em Derbe, depois, aí já é tudo dentro já da Turquia. Mais adiante, a gente, para se localizar, a gente vai ver que há o retorno a Jerusalém, ou Pedro vai até ele depois, e aí que ele vai peregrinar pela Grécia, e passa por Chipre, de onde é a origem do José Barnabé, né? Então, o Barnabé de Chipre, que é uma ilha no Mediterrâneo, né? Que fica abaixo da Grécia ali, e da Grécia passa para que vai dar o epílogo lá, a obra, né? Chega ao final lá em Roma, que é na Itália, lá em cima. Então, mais em cima, né? Já na Europa quase central lá. Então, para a gente se localizar no tempo, toda a peregrinação que se dá de Jerusalém, vai entrar em toda essa região da Síria, no norte da Síria, Turquia, em paralelo Chipre, que é a origem do Barnabé, e aí vai para a Grécia, em Atenas, né, as cidades circunvizinhas, e o final, então, em Roma. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi graças a essa peregrinação que se multiplicou o evangelho. E veja só o quanto que ele aprendeu com a dificuldade. Lembra aquele assalto que levaram dele o evangelho, que sobrou um, que era a cópia que o Gamaliel tinha dado para ele? Essa ele aprendeu e começou a multiplicar. Então, todos aqueles que tinham afinidade com a escrita, que tinham capacidade de escrever, nas localidades onde ele chegava, ele pedia para multiplicar o evangelho. Foi ali que se multiplicou o evangelho de Mateus, que é os escritos de Levi. Então, é o primeiro evangelho. E, a partir dali, cada núcleo desses, geralmente criado ao lado de uma sinagoga, porque ele, com o ex-rabino, como o rabino conhecia muito das sinagogas e fazia pregação na sinagoga. E, na sinagoga, ele colocava uma sementezinha do cristianismo, mas sem corromper o judaísmo, sim colocando algo a mais, que foi a obra do evangelho, né? Que Jesus sempre pregou. Não é revogar a lei de Moisés, e sim ampliar a lei com o contorno do amor. Esse é o grande ensinamento. Agora, essas células criadas, ele vai deixando nessas localidades, a gente vai entender mais adiante, que ele continua a peregrinar e vai deixando cada um dos seus líderes. Quer dizer, ele tentou com o primeiro, que foi o João Marcos. Ele teve um sentimento humano de repulsa com o João Marcos, né? O Marcos que meio que renegou a oportunidade que teve, que o Timóteo veio a ter agora, um rapaz de 13 anos. Então, depois, mais adiante, a gente vai ver carta de Paulo a Timóteo. Ele dá as instruções ao Timóteo onde ele fica. Tá? E lá na Antioquia, que ele já tinha colocado essa célula lá, ele passa também a se comunicar por cartas, e assim com todas as localidades dele com seus líderes. E mais adiante a gente vai entender agora, né, na entrada desse novo capítulo, cada vez mais essa inserção da luz e das trevas. A gente vai compreender, a luz do Espiritismo, o quanto que entre a atividade, quer dizer, a luz, Deus, essa coisa perfeita,
ela não interfere no poder da vontade das pessoas. As trevas tentam, por todos os meios, interferir. O apedrejamento público dele, a intuição daqueles líderes para esbravejar, para insinuar contra ele, como ele foi acusado, quer dizer, aos olhos dos homens da civilização humana, ele poderia estar cometendo ali um crime, realmente, estava seduzindo a Tecla, né? Então, aquele noivo que se considera ultrajado no seu direito, inclusive, com aqueles valores de família, essas coisas muito hipócritas que, em alguns círculos, a gente vê muito hoje, na atualidade, há 2000 anos depois, a gente tem muito disso, né? A hipocrisia de valores da família, e se vê que esses líderes, no fundo, na realidade, pregam boca para fora os valores da família, que, na realidade, são tão ultrajantes como outros que, aos nossos olhos, também são criminosos e praticam essas atrocidades, né, contra os valores morais, né, das pessoas, da dignificação do próprio ser humano. Mas aí, o que ocorreu com a treva? A treva tenta abrir a porteira humana, como a gente já falou na semana passada, aquela questão da Tecla, né? A sedução. Ela tentou intuir, levar para esse canal o próprio Paulo, e ele acaba resistindo, ele acaba não sucumbindo a essas emanações que são próprias da encarnação, né? Que todos sentem, né? E aí as nossas escolhas são fruto do nosso poder da vontade, que é o que diferencia de todas as outras situações no universo. Somos dotados no princípio do poder da vontade, o livre-arbítrio. As trevas tentaram intuir de todas as formas, colocando obstáculos na frente. E o que o Paulo faz? O que fez fortalecer a sua fé? O poder que ele teve, em nome de Jesus, em alcançar a virtude da cura. Quer dizer, do milagre, entre aspas, que, na realidade, invocar a fé nas pessoas, invocar a fé em determinadas situações em que ele, aos olhos da população, do público em geral, era admirado, mas ele procurava se despir disso, não dar vazão à vaidade, embora, em muitas ocasiões, ele possa ter ocorrido isso com ele e como outros discípulos que tiveram o poder do Pentecostes, né, o poder da cura e assim por diante. Agora, vejo assim o quanto que isso ocorreu e ocorre, né, durante toda essa trajetória, e ele vai se espelhando em coisas. Ele conseguiu uma dádiva ele percebeu que ia ser morto naquela praça pública pelo apedrejamento, e o apedrejamento da mesma forma que ele provocou no Estevão. E ele, com aquela imagem, ele conseguiu neutralizar, anestesiar as chagas que estavam sendo provocadas pelo apedrejamento, que poderiam ter levado ele ao próprio desencarne, à morte, né? Só não fez por uma interferência do mundo da luz. Por quê? Porque a sua autodeterminação diz assim: eu estou aqui passando por uma prova, estou expungindo uma culpa que eu carrego comigo. E ele, quando consegue vivenciar isso em alguns instantes, ele consegue fazer isso durante a própria encarnação. E aí, praticamente, à luz de quem vê, assim, pô, um milagre, né? Que ele vai lá, é jogado no lixo com um corpo já inerte para ser devorado pelos cães durante a madrugada, que era assim que ocorria, jogavam os corpos nos lixos da cidade, na saída das cidades. Tinham duas saídas, geralmente, a saída, uma de entrada, que era a parte limpa, e a parte suja. Todo o lixo da cidade era jogado numa outra localidade, os pontos equidistantes. E os mortos eram jogados ali. E os cães, os animais, todos devoravam os corpos. Era assim que ocorria naquela época, não só lá, mas em geral era assim, na Europa toda, na Ásia. Então, o que serve assim para a gente fazer esse comparativo? Quanto que o poder da fé, e nunca deixou de haver a interferência das trevas. E nunca, talvez, tenhamos tido uma organização tão poderosa das trevas para impedir o advento do Evangelho de Jesus. Isso já ocorreu, a gente já viu várias vezes, né? Conversamos sobre a questão do mundo espiritual, foi aprisionado, né? Aquelas cidades das cruzadas que ficaram lá aprisionadas, da besta do Apocalipse, quer dizer, espíritos que foram impedidos de reencarnar, mas intuitivamente estavam agindo de forma determinada a não deixar ir adiante a
a luta, a mensagem do Evangelho de Jesus. Isso ocorreu ali, vai ocorrer várias vezes, e é importante, a gente sempre vai fazer o paralelo assim, entre a inserção das trevas, o poder do livre-arbítrio e o mundo da luz. O mundo da luz não interfere, ele é acionado pelo poder da vontade de cada um. Tá? Nós pedimos e obtemos auxílio. Quando nós entramos em conexão, estávamos falando no início, antes da aula, aí, né, o Kiko, sobre essa questão do feixe de luz, nós entramos em conexão com uma luz perfeita, essa luz perfeita envolve a nossa luz. Aí nós somos um pedaço de Deus, vós sois deuses. Então, é isso que ocorre quando nós transcendemos as dificuldades, os obstáculos, pelo poder da autodeterminação, de forma determinada, a acreditar nisso, e isso é fé. Então, isso vai ocorrer muito, e é fundamental a gente fazer esses paralelos, né? Essa figura do João Marcos, que sai de cena, recua lá para Jerusalém com o Pedro, surge o Timóteo, e vão a cada encontro, a cada lugarejo, uma liderança, vai ficando semeando, e essas lideranças, esses pedaços de luz, esses espíritos que reencarnaram, já com o propósito de multiplicação do Evangelho de Jesus. Então, isso aí fica bem nítido até pela idade precoce de cada um deles. Oi? Caiu? Bom, então, nós vamos ver a seguinte, ver um pouquinho mais de leitura aí agora, e depois nós vamos entrar agora numa fase aí do livro, tá, dessa obra, que é o comparativo entre o judaísmo e o cristianismo. Tá? Tem um problema muito sério que vai ocorrer, e ocorreu, isso foi a igreja vivenciou isso, foi muito importante a liderança do Pedro, né? E a questão e agora a gente vai falar muito, vai ler algumas frases sobre a questão da circuncisão. Circuncisão não é simplesmente um ato físico de uma pequena cirurgia, mas é um ato em que o judeu, ao 8º dia de vida, ele era aceito, inserido no mundo de Deus. Quer dizer, o judeu, filho de Deus, ele é circuncidado. Então, aí o Paulo, nós vamos ver isso, até porque vai ter a leitura já no final da aula, praticamente. Mas aí nós vamos ter a mensagem do que significa os não circuncisos, ou seja, os que não receberam a circuncisão são cristãos que vão seguir os ensinamentos da lei de Moisés à luz do cristianismo, sem questões físicas ou de simbologia, ou de como se fosse até uma marcação individual, olha, tem que estar marcado se é filho de Deus ou não. E aí o Paulo, com a sua autoridade, não só moral, mas de quem foi um ex-rabino, tem autoridade para enfrentar essa situação com o Tiago, que era um pregador judeu entre os apóstolos, o mais judeu deles, em Jerusalém, ficava pregando que tinha que continuar com os rituais do judaísmo. E é isso que o Paulo vai ter depois um determinado estranhamento com ele, e a mediação do Pedro foi fundamental, vai ser que a gente vai ver agora nesse texto. Não sei se dá tempo, dá para ler mais uma coisa. Ô, Francisco. Ô, Francisco, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Olha só, eu queria voltar ali no apedrejamento do Paulo. Sim. De vez em quando a gente começa... Tá ouvindo, não? Estou ouvindo. Ah, tá. De vez em quando a gente acha assim que o alto ele não interfere, ou ele deixa o mal, né? Como tu falou bastante, ele deixa o mal correr, ou ele tem muita paciência com o mal durante milênios e milênios e milênios, né? Mas parece assim que muitas vezes a luz, né? Essa luz aí que tu comentou, e o bem, ele é tão paciente com as nossas atitudes, e ele é tão benevolente com tudo que acontece com a gente, que ele deixa a gente ter a noção do que nós fizemos com o próximo, né? O Paulo, né, em algum momento ele deixou o Estevão ser apedrejado e ter aquele sofrimento, que ele sofreu praticamente a mesma coisa, né? A mesma coisa do que o Estevão, né? E foi salvo com certeza por uma ação divina, né? Por uma intervenção divina, né? Porque, enfim,
Mas ele teve a oportunidade, né? Nós, assim como espíritos sofredores, a gente acha que tudo que acontece com a gente é sofrimento e dor, enfim. Mas não é. Ele teve a oportunidade de poder vivenciar aquilo que o Estevão teve, mas o alto não deixou que ele fosse embora. O alto ainda quis que ele trabalhasse mais durante mais um período, né? Mais Não ou menos só assim, nessa, né? não só nessa como em outras, né? Mas essa aí foi assim determinante. Ele se concentrou aquelas pedras que vinham dele. Isso aí tem porque tem manifestação de espíritos dando assim várias passagens da vida de Paulo, e uma delas é essa, né? Ele encontra ali a conexão do caminho de Damasco dele quando ele recebe a imagem de Jesus, a trajetória de modificação dos erros cometidos, e ele enxerga, percebe nas pedras a imagem de Estevão, ele jogando as pedras no Estevão. E aquilo ali dá um sentimento para ele de depuração do espírito. É exatamente a sensação que cada um de nós tem e vai ter quando desencarnar em coisas que nós superamos nessa encarnação. Tem muita coisa que a gente supera nessa encarnação, claro que agrega outros karmas e às vezes cria outras situações a serem reparadas mais adiante. Mas a reparação espiritual dessas pessoas que passam aparentemente por um sofrimento, por uma dor, e que lá do outro lado, com a resignação de assim, eu precisava ter passado por isso. Como várias situações, quem estudou aí o Espiritismo sob o ponto de vista tanto de leituras, né? Já tem alguns romances que contam, esse que aquele, lá na época de Roma, pega lá alguém que provocou tal coisa, aí depois vai ter uma encarnação, não sei quantos anos depois, de reparação daquele ato, que muitas vezes a tragédia similar vai dar para ele a reparação. Por exemplo, vários casos que eu vi, impressionante como tem isso multiplicado em obras, de pessoas que levavam assim, inimigos ou oponentes ou quem fosse um concorrente, ou às vezes até um aparentemente amigo, né, entre aspas, e do alto de um penhasco jogava, aquelas localidades desertas, né, naquela época, jogava do penhasco e chegava lá, o cara escorregou e caiu, jogava. Aquela culpa carregada, eu vi mais de uma vez, assim, de relato espiritual, de que muito tempo depois de um processo de reparação, a pessoa vem a cair do prédio, a ter um desencarne que, sob o ponto de vista de quem enxerga, mas que casualidade, como é que foi, que desgraça. Mas como é que foi ocorrer isso? Ele não fez nada para que aquilo ocorresse. Espontaneamente houve um acidente que provocou aquilo. Espiritualmente há uma reparação. Por isso que o Espiritismo consola. Claro que é difícil, vai dizer para quem não é, olha, o Espiritismo, a senhora não tem que se incomodar, perder o filho assim, porque isso aí está pagando. Essa palavra pagar não tem que ser utilizada. Oportunidade reparatória, e muitas vezes quem tem que chegar a essa conclusão é quem tem já essa consciência sem jogar na cara do outro e tal. Mas as reparações, elas se dão dessa forma. E assim, dessa tua observação, fica bem claro para nós, sabemos, né, que muitos desses opositores no plano espiritual, não vou nem dizer dos encarnados, que também que jogaram pedras e que lideraram aqueles processos, ou que, em nome do Império Romano, atuaram para a sua saga de querer fazer justiça por a sua escuridão, eles estavam com os olhos vendados, não conseguiam enxergar a dimensão de Jesus e dos seus pregadores daquela época. Já ao longo desses 20 séculos, já repararam e já estão do outro lado, e muitos deles hoje servindo a Jesus de uma forma sublime, espiritual. Muitos dos que estiveram no mundo, chamado para nós aqui, quem está lendo, estudando essa obra, no mundo das trevas, já repararam e já se regeneraram e hoje estão seguindo um curso a serviço do mundo da luz. Por isso que vale a pena, por isso que o mundo da luz aposta nisso. Ele aposta no momento em que a gente vai tirar a venda dos nossos olhos, enxergar, e quando nós percebemos, há um processo de crescimento espiritual muito rápido, porque a cada oportunidade, a cada minuto da existência, seja na dimensão que for, mundo chamado para nós desencarnados, mundo espiritual, de reparar, de fazer mais em pouco tempo para reparar o muito que deixou para trás. E é por isso que nós vamos encontrar a explicação
e alguns que reencarnam e quando conseguem assim ter mais ou menos um plano para a futura encarnação, quer fazer muito mais do que é possível. E por isso que há um instrutor espiritual, alguém que vai dar a recomendação, não vai fazer mais do que tu possa suportar. Vamos devagar. Não, mas eu tenho uma situação com um determinado grupo de espíritos, eles estão encarnados, eu queria me inserir nisso, e já também eu tenho uma questão minha que eu provoquei comigo, que aí na minha saúde podia... E aí o mundo espiritual, aí é Deus, é a luz, espíritos, instrutores, vão dar a recomendação para que não, numa encarnação só, possa atrapalhar a trajetória. E é por isso que, em cada encarnação, cada um de nós vai conseguir, quando com muito esforço, alcançar de 50% a 60% do programa, que nós, quem teve a oportunidade de programar a encarnação, de cumprir. Né? A gente sabe disso, até muitos espíritos que já têm consciência de si mesmos, eles têm muito receio de ficar pelo caminho. Isso, a gente vê as obras lá no Liceu do Odilon, do próprio Inácio que conta, e muitas outras histórias, nas obras do André Luiz, né? Que a gente tem informações de espíritos que tiveram a condição e a autorização de planejar uma encarnação, eles chegam com muito temor aqui. E boa parte deles vai ficar pela metade, né? Porque vai agregar. E aí, como diz o Inácio, também várias vezes ele repete isso, mais importante durante a encarnação, se a gente não tem consciência de si mesmo, procura ter consciência de que há karma, há débitos, há efeitos a serem reparados. Procura não agravar cada um deles. Então, vai ser aonde? Vai ser na convivência difícil, a convivência com um colega, com um vizinho, com uma relação social, com alguém próximo, necessário a estar próximo da gente, porque às vezes tem coisas que ele diz assim, eu não gosto do fulano, mas não tem como tirar do meu caminho. Eu não posso agravar aquela situação. Não quer dizer que a gente, numa encarnação só, vai passar, eu amo, coisa e tal. Não, tenho consciência que eu tenho uma antipatia com o fulano. Isso, assim, até quando a gente entra no espaço vazio interior, consegue se perceber. Bom, mais adiante se consegue perceber o que mais ou menos tem com essa pessoa, né? Porque essa história de dizer assim que o vazio absoluto nos coloca uma cortina, não é bem assim. A gente vai ser intuído e receber mais ou menos a informação do que por que não gosta muito ao natural de determinada pessoa. Entra em alguma faixa vibratória, vai perceber mais ou menos, mas mesmo não percebendo nada, não agrava. Não agrava. Eu não gosto do fulano. Me surgiu uma oportunidade. Aí vem a intuição das trevas. Alguém inimigo dessa pessoa se aproxima da gente intuitivamente e tem uma bronca da pessoa, mas tem um poder sobre uma situação que pode prejudicá-la. E nós, faz essa por mim, meu. Esse cara me deve uma. Não brinca. Aí a gente conta com mais ainda bota mais detalhes. Intuitivamente, o nosso algoz lá da frente, que tem um problema de passado, nós vamos agravar aquele karma, induzindo alguém a uma coisa, lava minhas mãos, Pilatos. Não é ele, não sou eu que estou fazendo, é outro, mas merece o cara. Aí aparece, às vezes, um terceiro intuito, mas assim, cara, mas tu tem um santo forte, agora a treva tem que chamar de santo. Tu tem um santo forte, tu viste o que aconteceu com o fulano? E aí vai a risadinha de frade, né? E aí vem aquela coisa, tudo da Inquisição, são essas coisas assim que isso aconteceu na sombra da evolução do cristianismo. E onde é que nós estávamos? Nós não estávamos lá naquele patamar, nós estávamos aí nessas trevas, nessa intuição, nós estávamos sendo agentes dessas trevas para jogar a pedra ou para assistir a pedrada, ou para ser um vizinho que dissesse com o outro, tem mais é que pagar mesmo. Aí vem o outro lá, ouviu falar o Paulo, seu pregador, tal coisa, vem alguém contra a inverdade que ele seduziu até. Não, mas esse merece, mas esses pregadores são assim mesmo. Por Júpiter, eu peço que faça alguma coisa. Mas tem que ser apedrejado. Apedreja mesmo. De repente, se maltrapilho, desgraçado. Aí já cria uma raiva, porque eu abri a porta e a treva consegue atuar. Ou seja, o livre-arbítrio estava na abertura da porta.
e psiquicamente vai fortalecer o meu pensamento malévolo contra uma situação e eu vou me fortalecer na atitude. É assim que se dá. Aí a gente vai pensar assim, tá, só nesse exemplo que está dando 2000 anos atrás. Não, no nosso dia a dia. A gente refletir 12 horas para trás, em algum momento a gente foi intuído alguma coisa que, se a gente desse vazão, poderia agravar uma situação que poderia ser pequena. Agora, o quanto que a gente, quando consegue fazer o contrário, tinha um problema, consegui mentalizar tal coisa, me deu um alívio quando passei pela pessoa, ou deu para entrar um assunto que indiretamente consegui contemplar tal situação que reharmonizou. Isso é o mundo da luz. Aí é que está Deus. Aí é que está a conexão com o alto. Então, não dá para chegar só ao outro lado, chegar até no lado bom. E esse exercício, diz os espíritos, que a gente pode fazer sempre o exercício do perdão, do auto-perdão. Ver o que, com quem está me atrapalhando, o que ultimamente está me deixando pesado, é um sentimento contra quem, que às vezes é gratuito e é de uma situação que pode ser descortinada, que ele também está sentindo, às vezes até indiretamente, está sentindo esse feixe de energia que ele está falando nisso, aquele dardo de energia deletéria que está perfurando o psiquismo dele. Nós emitimos isso, e nos emitem também. E quando a gente neutraliza isso, dissipando essas energias, nós nos aproximamos, ou seja, nós nos endereçamos a essa energia suprema, que é a luz perfeita, essa conexão. Já nem tem mais leitura nenhuma e vamos, então, à parte final do encerramento. Eu descobri, Francisco, eu Oi. vou compartilhar com vocês, eu descobri uma artimanha, entendeu? É uma artimanha, entendeu? É meio arte, meio manha. Sabe do que é? Eu pego um livro, saio correndo e fico dando uma lidinha até esquecer aquilo que eu estava fazendo, aquela tensão, entendeu? Então... Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, tem autoconhecimento. Agora, sem se esquecer, teus pecados te encontrarão. Né? Não adianta não adianta a gente fugir muito das nossas faltas, que eles vão nos acompanhar. Aquela pessoa diz assim, agora eu vou mudar do ambiente, tudo facilita. Mas tem um poder que é interior, que é a nossa mudança de pensamento. Que se não muda, não se mudar a psicosfera, nós onde vamos, pode estar aqui, pode estar aí, não sei onde, Tramandaí, no Quintão, ou lá em Miami, ou lá em Tóquio, vai levar junto essa sombra, né? Essa nuvem. E aí, o que está lá no Evangelho? Teus pecados te encontrarão. Mas o livrinho que eu adoro, o Pensamento em Vida, o Emmanuel tem uma frase que ele diz, né? Dar novo pasto à mente. O livro tem esse poder, né? Tu vai dando um novo alimento para tua mente até que tu consiga mudar o padrão do teu pensamento. Né? Agora, imagina o seguinte, a gente fazendo sempre procurando fazer isso, por isso que a gente insiste também no Evangelho no Lar, né? Pelo menos a cada 7 dias vai estar tendo alguns minutinhos, no mínimo, para parar de pensar em coisa ruim, né? No mínimo, tentar melhorar um pouquinho. E aí, nessa conexão, esse processo, quando ele se dá em semanas e meses e anos, cria uma ligação espiritual que é por ali que esse mundo da luz vai procurar interferir na semana seguinte. E aí ele chega mais perto do nosso psiquismo. E muitas vezes amarra ali determinados laços que durante a noite, quando a gente dormir, eles vão continuar esse processo. E assim também, muitas vezes, em trabalhos mediúnica, né, que ocorre. Agora, imagina 1 hora toda terça-feira aqui, nesse ambiente, numa aula como essa. Os espíritos, aqueles que não aguentam isso aqui, eles já fogem, entendeu? Alguns espíritos encarnados já não aguentam. Tu imagina os que estão todos aqui. Então, a gente passa 1 hora e mais alguns minutos no Evangelho no Lar. Essa força. Claro que eles também devem estar pensando, mas esse me paga depois lá no... ele vai abrir a portinha dele. Mas isso é um processo de vai e vem, vai e vem. E o importante é fazer lá adiante um exame de consciência. Será que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem? Esse é o verdadeiro reexame do espírito verdadeiro. Procurar ser hoje melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje.
Bom, pessoal, então, nosso momento agora é de renovar nossa gratidão ao alto, agradecer às nossas entidades, aos espíritos amigos, a todos aqueles que nos intuem, ligados a cada um de nós, a Casa Lucas de Assis, ao Mestre Jesus, a Jesus que sempre é a nossa referência em relação ao mundo da luz, ao mundo perfeito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações. E livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Francisco. Obrigada. Obrigada, Maria. Valeu, galera. Abraço para Obrigada a vocês. todos. Boa noite. Obrigada, pessoal. Feliz Páscoa para todo mundo. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Maria Ângela.